Material. Bem, então, vamos dar início à nossa aula, né? Hoje, como nós acabamos de abordar, nós iremos tratar do tema decisão de saneamento. O que seria essa decisão de saneamento? Em algumas doutrinas, está descrito despacho saneador, né? Se trata de uma mesma, são sinônimos, né? Então, a decisão de saneamento é um momento processual onde há o fechamento dessa fase instrutória que nós vimos na aula passada, né, na fase de conhecimento, né, onde o juiz ele vai conhecer a demanda, ele vai, através da petição inicial, através da contestação e através da impugnação à contestação. Nesse momento, o juiz ele vai fazer como se fosse um checklist, né, pegar essas peças processuais, os documentos que já foram juntados no processo, e vai fazer um checklist para delinear se tudo está correto dentro do processo. Se todos os procedimentos, se todos os pressupostos, condições da ação foram atendidas, se os requisitos do artigo 319 com relação à petição inicial, se está tudo completo esse processo para que possa dar início à fase de instrução e julgamento. Então, a decisão de saneamento, essa fase de saneamento do processo, nada mais é do que uma fase entre a fase de conhecimento desse processo entre a fase de instrução e julgamento do processo. Então, o juiz ele irá focar nessas questões que já estão no processo. Ele vai fazer uma breve análise do processo e vai delinear quais os pontos que serão discutidos na audiência de instrução e julgamento, né, a ser marcada pelo julgador. Então, neste momento, o juiz ele vai, primeiramente, provavelmente, se foram levantadas preliminares na contestação, esse é o momento onde o juiz ele vai analisar, né, ele vai acolher a preliminar ou rejeitar a preliminar, né? Então, nesse caso, ele pode acolher essa preliminar ou ele pode rejeitar essa preliminar. Então, o primeiro momento, o juiz ele vai fazer o quê? Um breve relatório do processo. Depois, ao fazer um breve relatório, ele vai passar para esse tópico de decisão de saneamento voltado para análise das preliminares, né? Então, ele vai checar se houve a menção de preliminares na contestação. Vocês estão vendo o material, não estão? Sim. Sim? Então, aqui, ó. Esse é o modelo de decisão de saneamento, né? Como eu falei para vocês, o juiz ele vai fazer uma peça, né? Vai proferir uma decisão, onde ele primeiramente vai fazer um relatório simples, mas não relatório para mencionar e para tratar da causa em si. Ele vai fazer o quê? Uma análise se os requisitos e os pressupostos processuais foram atendidos pelas partes. Então, aqui, olha, no primeiro parágrafo, trata de uma ação de indenização por danos materiais e morais proposta por Joana Boing em favor de Doutor Pitangão, né? Aqui, as partes são legítimas e estão representadas. Então, vocês podem observar que o juiz, em nenhum momento, ele narra o que o autor falou, o que o requerido falou no processo. Ele vai se ater a questões processuais, né? Aí, ó, as partes estão legitimadas, estão representadas, demonstrando interesse no julgamento. Isso é um breve e sucinto relatório. E depois ele vai para as preliminares. A preliminar de nulidade de citação, aí que vocês, na peça de vocês irão verificar qual preliminar que foi invocada, né? E o juiz poderá aceitá-la, né, ou rejeitá-la,
Ele pode acolher ou rejeitar essa preliminar, dentro dessa decisão de saneamento. Mas, professora, e se ele não tiver elementos no processo e para não tomar essa atitude, essa decisão, neste momento processual, isso pode acontecer? Pode. Pode ser que o juiz, ele queira analisar o processo como um todo após esse momento de instrução, após a fase de instrução do processo. Então, nesse caso, ele vai analisar a preliminar juntamente com o mérito ao final, quando ele for proferir a sentença. Porque, às vezes, o processo carece de algumas provas que irão fomentar, né, o poder de convencimento do juiz. Então, aqui, ele pode decidir a preliminar, ele pode já rejeitar ou acolher? Sim, é o momento processual adequado para que ele possa fazer isso, né? Porém, ele vai, se ele não tiver elementos no processo, ou a causa é de maior complexidade e demanda, né, que seja realizada uma audiência de instrução e julgamento para melhor compor as provas e melhor dar melhor subsídio para que o juiz possa julgar esse processo, né? Então, essa preliminar, o juiz, nesse caso aqui que nós estamos trabalhando, ele vai já analisar, né, a preliminar levantada na contestação pelo requerido. Olha, então, deste modo, deixo de acatar a preliminar levantada, porque o juiz aqui, ele vai mencionar o porquê, ele tem que fundamentar o porquê que ele não está acolhendo, porquê que ele está rejeitando aquela preliminar, né? E aqui ele vai falar o quê? No próximo tópico, no próximo parágrafo. Declara o saneado feito, fixando os pontos controvertidos. Por que o juiz vai fixar os pontos controvertidos? Para que ele possa discutir esses pontos controvertidos no momento da audiência de instrução. Porque se ele não delimita esses pontos controvertidos, a audiência fica muito aberta, né? E então acaba que não foca, né, realmente no que a ação almeja, o que a ação busca. Então, em decorrência desse fato, é que o juiz, né, ele declara saneado o feito, findando uma fase e dando início ali à fase de instrução. E ele vai fixar os pontos controvertidos, os pontos que deverão ser comprovados e devem ser abordados na audiência de instrução. Neste caso, em se tratando de uma ação de reparação de dano, os pontos controvertidos foram delineados dos seguintes pontos, né, fixados da seguinte forma: configuração ou não de ato ilícito, existência ou não de dano moral, ocorrência ou não de dano material, valor do dano material, né? Importante, os pontos controvertidos devem ser analisados caso a caso, é óbvio, né? Se for, por exemplo, se você está atuando numa ação que demanda ali que é uma obrigação de fazer, uma obrigação de não fazer, uma ação de cobrança, né? Tudo isso vai depender da causa, né, apresentada ao Poder Judiciário. Então, ficando delineados como questões relevantes, né, sobre o mérito, agora sim o juiz ele vai adentrar a questão do mérito. O que vai ser definido nesse mérito? Então, quais os dispositivos legais referentes, por exemplo, aos contratos, à reparação de dano, à obrigação de fazer, se for uma ação de uso campeão, se for uma ação de divórcio, litigioso, partilha de bens, guarda, regulamentação de visitas, isso vai depender do que for abordado na causa, né, na ação. Então, o juiz ele vai deferir a prova testemunhal requerida, uma vez que essa solicitação de quais as provas que as partes desejam produzir no processo já foram mencionadas onde? O autor já mencionou na petição inicial, o requerido já mencionou na contestação, né? Pode ser que até tenha sido já juntado ao rol de testemunhas, mas mesmo assim, o juiz vai intimar os advogados para apresentar o rol de testemunhas, caso não tenha sido feito,
né? Então, prosseguindo aqui, defiro a produção de prova testemunhal requerida, bem como o depoimento pessoal das partes, devendo essas serem advertidas que presumirão confessados os fatos contra ela alegados, caso não compareçam ou comparecendo, recuse a depor. Então, aqui, gente, o momento processual adequado, né, para que o autor, né, o requerente e o requerido apresentem um rol de testemunha, caso não tenha sido feito na petição inicial pelo autor e na contestação pelo réu, deverá ser feito nesse momento onde o advogado será intimado para apresentar esse rol de testemunhas. Sendo que esse rol de testemunhas, a incumbência de intimar as partes, né, que antes era da própria Poder Judiciário, hoje, né, com a reforma do Código de Processo Civil, essa incumbência cabe ao advogado. Então, o advogado ele tem que encaminhar uma intimação, uma carta convite, uma carta intimação, né, para informando o dia da audiência, informando o local dessa audiência e juntando ao processo a comprovação da intimação realizada. Hoje, essa incumbência foi delegada ao advogado. Então, o advogado tem que providenciar. Só nos casos do juiz, nas ações que tramitam pela Lei 9.099, que, nesse caso, você pode levar as testemunhas sem arrolar essas testemunhas, né? Você já pode, no dia da audiência de instrução, não há necessidade de arrolar, você pode levar as testemunhas para serem ouvidas. Mas acontece um ponto que a gente tem que ressaltar como operadores do direito. Pode ser que essa testemunha, que você conta com ela no dia da instrução, né, da audiência de instrução, ela fala assim, eu não vou, né, eu não quero participar disso, porque tem muita gente que tem medo, né, é um ambiente totalmente novo para uma pessoa que não está acostumada a lidar com o meio do Poder Judiciário, com os trâmites relacionados a essas, né, ao Poder Judiciário. Então, pode ser que ela fala, não, eu não vou. Se você não intimou, né, não apresentou a prova que intimou a parte, no caso, a testemunha, perdão, o que vai acontecer? Você não pode pedir a condição coercitiva dela. Caso tenha demonstrado e essa testemunha seja preponderante para a oitiva dessa testemunha, para a instrução do processo, você, não contactando, né, ou seja, essa testemunha e ela não comparecendo no dia marcado da audiência de instrução, o juiz, a gente pode pedir o quê? Que seja remarcada uma nova data, para que seja ouvida a testemunha, já arrolada e já intimada, sob pena de condução coercitiva dessa testemunha, né? Então, o juiz, ele também vai designar o dia e hora dessa audiência de instrução e julgamento. E ele vai fixar o prazo comum de 15 dias para apresentação do rol de testemunhas, que deve conter nome, profissão, estado civil, idade, número de CPF, identidade, endereço completo, e o local de trabalho, sob pena de preclusão. Então, 15 dias, o juiz vai fixar esse prazo de 15 dias, prazo comum, ou seja, para o requerente e o requerido apresentar o rol de testemunhas, né? Aqui, olha, aquilo que eu estava falando, que a incumbência do advogado, né? Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada testemunha por si arrolada, observadas as regras do artigo 455 do CPC, salvo as exceções legais previstas no referido dispositivo. Não havendo demonstração de dificuldade ou impossibilidade para a produção da prova, ou previsão legal para a inversão, ou a distribuição dos ônus da prova deverá observar o artigo 373 do Código de Processo Civil. O artigo 373 fala o quê? Que cabe ao autor provar, né, os elementos constitutivos do seu direito. E cabe ao réu, né, provar o quê? Quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou instintivo do direito do autor. Só que, em causas, por exemplo, relacionadas a consumo, né, existe a possibilidade do autor
sendo consumidor, né, se adequando à conceituação de consumidor, ele pode requerer na petição a inversão do ônus da prova, que modifica essa distribuição do ônus probatório. Por quê? Com a inversão do ônus da prova, o que acontece? Em razão de uma hipossuficiência processual no caso, do autor, ora consumidor, nesse caso específico, o juiz pode inverter o ônus da prova, obviamente desde que seja requerido, né, na petição inicial. Ele pode inverter o ônus da prova, onde o requerido, que é o fornecedor, né, ele vai ter que provar que o consumidor está errado, e não o consumidor provar a sua tese. Uma vez que nós sabemos que na área de consumo, dificilmente o consumidor tem acesso a provas. Existe realmente uma hipossuficiência processual do consumidor frente ao fornecedor, né? Isso vocês verão em direito do consumidor. Mas já adiantando, existe essa possibilidade de inversão do ônus da prova, né? Posteriormente, o juiz vai determinar, ou seja, intime-se, né? O juiz ele vai datar e vai assinar, no caso aqui, ele tem um token também, né? Ele tem uma assinatura digital, ele vai fazer de acordo com sua assinatura digital. Então, gente, a decisão de saneamento, o juiz ele tem, né? Essa petição, ela é elaborada pelo magistrado, né? Pelo juiz, ou seja, pelos assistentes dos juízes, né? E ele vai praticar essas condutas descritas nesse exemplo que eu estou disponibilizando para vocês, de acordo com o previsto no artigo 357. Aqui, olha. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo. Então, a decisão de saneamento nada mais é do que uma fase onde haverá o quê? A organização desse processo, né? E o juiz, o magistrado, ele vai resolver as questões processuais pendentes, se houver, delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de provas admitidos, definir a distribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373, delimitar as questões de direitos relevantes para a discussão do mérito, designar, se necessário, a audiência de instrução e julgamento quando a causa for de maior complexidade e tendo necessidade de provar fazer o conjunto probatório, demandar a marcação, a designação de audiência de instrução, né? Então, esse despacho de saneamento, ele vai organizar o processo e vai dar o quê? Dar o ok que está organizado, né? Ele vai dar o ok que se encontram presentes todos os requisitos e pressupostos processuais, né? Vai organizar as questões processuais pendentes, ele vai delimitar as provas, intimar as partes, declarar os pontos controvertidos, né? Então, designar o dia da audiência de instrução e julgamento. E é muito importante esse momento, porque é o momento onde se fecha um ciclo, né, de uma fase processual, como nós vimos na semana passada, e dá início à fase posterior, que é de instrução. Então, é muito tranquilo, né? E vocês terão que praticar esses atos, né? Quem é o magistrado no NAS, né? Vai ter que fazer esse despacho de saneamento, essa decisão de saneamento, vai ter que providenciar também, elaborar essa petição, né? Pelo magistrado. Então, quem realmente for desempenhar esse papel, né, no NAS, tem que realmente tomar essas medidas conforme nós acabamos de ver nesse exemplo que eu estou disponibilizando para vocês. Com relação à audiência de instrução, por que o juiz ele fixa pontos controvertidos? Eu comecei a falar, né, e não terminei. Para que dentro daquela audiência seja suscitado somente aqueles pontos controvertidos. Inclusive, na prática, quando os advogados ou as partes começam a levantar pontos que não sejam já delineados e fixados como pontos controvertidos, o juiz ele chama atenção
né, das partes, através de seus advogados, fala, doutores, vamos nos ater aos pontos controvertidos, né, para que a audiência siga aquele trâmite, não fuja, né, do alcance buscado e delineado já nessa decisão de saneamento. É importante, nosso processo, né, o processo civil, ele é cheio de ritos, né? Ele é repleto de formalidades. E a audiência de todo esse processo fecha esse ciclo e inicia o ciclo de instrução do processo, né? Sendo que na semana que vem nós iremos trabalhar as fases da audiência de instrução. Também vocês irão ter que ter conhecimento. Eu vou disponibilizar para vocês também, o NAS já disponibiliza, mas eu também tenho um roteiro, né, de atuação dos advogados, a parte requerida do magistrado, né, que nesse momento ele é muito importante, porque ele que vai presidir, né, essa audiência. Bom, a Maria Luísa está perguntando se estacionamento de supermercado ou de shopping, se é uma relação de consumo. Sim, é uma relação de consumo. E mesmo que você vá por exemplo, você vai em um determinado shopping, mesmo só para ver, né, saudade disso, né, gente, de ir para o shopping só para passear, né, a gente no momento não está podendo, acho que nem sei se os shoppings voltaram a abrir, mas nesse caso, mesmo que você não adquira nada, você deixou seu carro no estacionamento do shopping ou de um supermercado, isso faz parte de uma remuneração indireta, né, através do qual o fornecedor, ele coloca à disposição do consumidor esse atrativo. Você vai num determinado local, num determinado supermercado, que apresenta essa atração, ou seja, é uma forma de atrair o consumidor para o estabelecimento comercial. Então, é uma forma indireta de remuneração do fornecedor e é considerado uma relação de consumo, sim, certo? Eu respondi a sua questão, Maria Luísa? Malu? Pode falar, gente, os microfones é só vocês apertarem. Eu não tenho controle, mas vocês podem acessar e perguntar alguma coisa se quiserem. Tem alguma dúvida acerca da decisão de saneamento? Podem falar. Eu tenho mais uma. Pode falar. Quem falou primeiro? Fui eu? Pode ir, Maria. Pode ir. Ok, então. Denunciação da lide. Eu preciso decidir antes da instrução, né? Para poder citar. Porque você vai ter que intimar, né? Vai ter que citar a parte, né? Citar a parte para compor o polo da ação e também intimá-los dos demais atos processuais, até mesmo da audiência, ele vai ter que participar, então tem que já definir. Certinho, então. O que mais? Pode falar, Lucas. Professor, aqui nessa parte que declara o sanado feito, fixo os pontos controvertidos, se numa lide, eu como juiz e as partes estão brigando na área civil em relação ao Código Civil, não nada a ver com consumo, só que na parte contestada, o requerido trouxe uma relação de consumo que não é a disputa da lide. Eu, como juiz, o que eu trato? Eu tenho que falar que esse assunto não condiz com o processo, ou eu não falo nada? Isso aí você pode deixar para o mérito, né? Isso aí não é uma preliminar que você vai ter que analisar. Você pode deixar para o mérito. E você vai analisar se a parte autora, né, se enquadra nos requisitos para ser considerada consumidora. Porque o consumidor, ele deve ser considerado o destinatário final daquele produto. Ele não pode reinserir esse produto no mercado. Ele tem que consumir para si próprio e para sua família. Ele não pode ter objetivo de lucro, né? Isso é a conceituação prevista no artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor.
Então, ele pode deixar para adentrar isso no mérito quando ele for julgar, entendeu? Isso pode deixar para o momento de julgamento, da sentença. Okay? Aí não... você vai, como juiz, vai falar que não, né, ou não considera a relação travada entre as partes como uma relação de consumo, uma vez que o requerente não se enquadra né, nos elementos caracterizadores de consumidor, nos termos do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor. Pronto, ele fechou e matou essa questão. Entendeu? Entendi. Quando não há preliminar na contestação, se não apresentou preliminar, então eu pulo toda essa parte aqui? Sim, aí você já vai, então você vai mencionar, não foram, como magistrado você vai atuar, não há preliminares a serem analisadas, você já vai para o mérito. Entendi. Entendeu? Não tem necessidade de você criar, até mesmo quando a gente fala, nós vimos contestação, eu falei para vocês também, ou seja, se não tem preliminar para ser levantada na contestação, a pessoa não tem que ficar tentando cavar uma preliminar ali, não. Né? Porque o que a gente percebe que os advogados parece que eles querem realmente, né, tentar ali, de todas as formas, de todas as teses possíveis para contestar né, a ação. Mas se você não pode ficar criando, por exemplo, tem muita gente, tem muito advogado, operador de direito que fala assim, inépcia da inicial. Mas na hora que você vai ver o embasamento, não tem nada a ver. Então, às vezes, você vai criar uma preliminar só para encher linguiça, como diz, né, o vocabulário, só para... Não, né, realmente você tem que ter argumento para subsídio para sustentar essa preliminar, como né, no caso da contestação. Né? Entendi. Então, assim, é importante vocês terem essa concepção, né, na faculdade, né, depois vocês logo irão ali para o MPJ, onde vocês irão atender pessoalmente, né, ou seja, casos reais, e aí vocês irão analisar com mais propriedade essas questões, ou seja, professora, mas tem gente que realmente tem advogado, até estou com uma contestação aberta aqui, posso até mostrar para vocês, que eu estava analisando os processos aqui, enche linguiça. Não tem, né? Às vezes não tem preliminar para ser levantada, entendeu? Somente quer só inépcia da inicial, não atendeu as condições de ação, mas não fala, não tem embasamento. Então, só para constar, não tem justificativo, entendeu? Não é obrigatório, né? Alguma dúvida a mais, gente? O que nós iremos fazer de atividade? Pode falar. Deixa eu só conferir aqui, que eu vou sair daqui do aplicativo para ver se eu vou lá no... Tá me escutando? Pode falar. Então tá bom. Aqui, nesse parágrafo aqui que fala... Agora eu não estou escutando. Limitados, como questão de direito relevante. Eu vou falar quais os códigos, a lei, a fundamentação que eu vou usar na decisão. Isso. Chega mais perto do computador ou do celular para eu te ouvir melhor. Melhorou? Melhorou. Não, então, não, era só isso mesmo. Então, eu já vou dar... Eu não estou entendendo muito. Porque aqui, já vou estar com a ideia pronta da minha decisão. É isso? Qual parte que você está falando? Não, aqui, ó. Isso, ficam delimitados como questão de direitos. Não, você não vai já cantar a lebre para falar aqui da sua decisão, não. E, por exemplo, se você vai estar discutindo se for uma reparação de dano, se teve configuração de ato ilícito ou não. Você não está mencionando aqui, ó. Você não está falando que teve ou não teve. Você vai colocar dessa forma. Configuração de ato ilícito ou não. Você não está pendendo para um lado. Existência ou não do dano moral. Valor, né? Porque o valor, o autor pede um valor X, mas não significa que o juiz vai conceder, né? Até quando há revelia da parte requerida, o juiz, isso é muito comum acontecer, o juiz não concede para o autor o valor que ele requereu na inicial, muitas vezes. Vai analisar o caso concreto, né? Respondi a sua pergunta?
Heilig? Heilig. Não, Heilig. esse aí é lá antes disso aí. Aí a minha dúvida é, eu tenho que colocar qual a fundamentação que eu vou usar para sanar essa dúvida? Sim, você vai colocar o quê aqui, ó? Ficam delimitados como questão de direito, né? O que você vai colocar o quê? A configuração ou não dos requisitos descritos no artigo 186 do Código Civil, se for uma ação que aborda reparação de dano. Mas em nenhum momento também você já adentrou no mérito. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Em nenhum momento. Até nesse momento aqui, você só está falando o que vai ser, que foi apresentado, que vai ser discutido. Ok? Professora? Obrigado. Oi. Em questão do valor, que é para colocar, eu vou ter que fazer esse cálculo? Como que vai funcionar? Pelo aquele site que tem do Tribunal de Justiça? Isso. O valor que fala aqui, ó. Vamos pegar aqui. Vou ver aqui. No mérito, que fala do valor da causa. Aqui no exemplo? Isso. Não. Peraí. Baixa. O valor da causa, se Isso. for questionado, vai ser em sede preliminar, né? Por exemplo, vamos supor que o requerido questionou essa questão, né, do valor da causa. Estava errado, não condizente com o valor ora pretendido. Então, isso, o juiz vai pedir para emendar inicial para você corrigir, no caso, o autor corrigir o valor da causa, ou o requerido também pode entrar com o quê? Com a impugnação à assistência judiciária, impugnação ao valor dado à causa. Então, isso aí é uma questão preliminar. É carita, né? Isso. Aí é preliminar. Aí vai decidir ou não aqui nesse momento, da decisão de saneamento. Entendeu? Entendi. Alguma outra pergunta? Pode fazer no microfone, não tem problema não. Melhor do que ficar digitando. Tô vendo você digitando, Lucas. Não, é porque a Cátia havia perguntado para mim, e eu falei assim, já faça para a professora, que é melhor, eu estou só respondendo ela aqui. Ah, tá. Beleza. Bom, com relação à decisão de saneamento, alguma dúvida que vocês ainda têm? Porque eu sei que a dúvida surge na hora para fazer, né? É difícil. Mas, como essa aula é gravada e fica disponível para vocês no AVA, vocês podem, né, se socorrer ali também com a aula que fica disponível para vocês no AVA, tá? Então, eu acredito que vocês terão êxito nessa elaboração dessa decisão de saneamento, né? Alguma coisa a mais? Com relação à atividade, o que nós iremos fazer? Nós vamos fazer aquela última... Vocês irão... Professora, está dando interferência aí, ao menos eu não estou escutando nada. Completamente. Eu vou deixar... Está problema no áudio da senhora aí. Oi? Melhorou? Agora sim, mas o que a senhora falou, nada foi escutado. Ao menos por mim, não. Agora eu não sei se é só comigo, pessoal. É só eu que não estou escutando? Não, eu também não estou escutando. Não, eu também não estou conseguindo entender nada. Não deu para escutar nada mesmo. Não? Olha. Eita, deixa eu ver aqui. Melhorou?
Melhorou ou não? Vou ver. Melhorou. Pelo menos pra mim melhorou. Agora sim. Melhorou, agora. Ah, tá, porque eu liguei e desliguei o microfone. Bom, vamos lá. Com relação à atividade que vocês irão fazer agora, né, qual atividade que vocês irão fazer na elaboração dessa decisão de saneamento? Como vocês já fizeram aquela de impugnação e contestação, né, e vocês, nesse caso, já têm o que foi abordado no inicial, na contestação, e vocês já fizeram a impugnação, esse mesmo caso que eu vou colocar para vocês fazerem a decisão de saneamento, que eu acho que fica mais fácil de vocês delinearem e fazer todos os pontos ali descritos que nós já vimos hoje na decisão de saneamento. Entenderam? Então, eu vou colocar para vocês lá no AVA essa atividade também, tá? Para que vocês façam a decisão de saneamento. A prova, né? Vocês sabem que nós teremos prova na segunda VA, né? Mas como nós já fazemos essas atividades sempre semanalmente, então nós temos o quê? Até agora nós temos uma atividade que foi impugnação, essa agora, né? E nós iremos fazer também um relatório de uma audiência de instrução e julgamento e depois a sentença. Então, nós temos praticamente 4 atividades que iremos fazer. Então, vai ser da mesma forma da primeira VA. Vocês não terão uma prova. Vocês irão fazer... As provas serão o quê? As atividades, tá? De acordo com o que foi na primeira VA também. Ok? Alguma dúvida sobre isso? Então, quem não fez as atividades, gente, façam, né? Que ela que vai compor a nota de vocês da segunda VA também. Ok? Alguma coisa a mais vocês querem ponderar? Kelly, que você está na rede, por isso que você não quieta? Eu tô na redinha aqui. Eu tô ficando tonta aqui, tanto você fica movimentando. Alguma dúvida a mais, gente? Vocês podem perguntar. E também, se qualquer coisa vocês tiverem dúvida, pode me mandar mensagem que eu respondo, tá? Pelo WhatsApp. Se eu não respondo na hora, mas eu sempre respondo os alunos que me consultam ali pelo WhatsApp, tá bom? Aí pode pegar o contato com a Maria Luísa e a gente vai estabelecendo um contato também pelo WhatsApp, tá? Desde que não seja de madrugada, nem sábado, nem domingo, né? A gente responde com todo prazer, ok? Bom, então a gente termina a nossa aula por hoje, né? E vou colocar para vocês, vou editar essa aula e já disponibilizar para vocês no AVA também, com a atividade e o modelo da decisão de saneamento, tá? E me despeço de vocês, então. Fiquem com Deus, né? Se quiserem conversar comigo, fiquem à vontade. Se tiver alguma dúvida ainda. Professora? Oi. É que meu celular tinha acabado a bateria. Agora eu pergunto diretamente do NAS. Em relação às testemunhas. Serão rolar... No caso, a gente vai ter que fazer dessa forma que a senhora pediu, a gente tem que... como é que fala? Intimar as testemunhas, não sei se a palavra correta seria essa. E a gente vai rolar 3 testemunhas e na hora do NAS apenas uma que vai falar, é isso? O NAS tem limite de atuação, porque no processo civil é de 3 a 10, né? De 3 a 10 testemunhas, que é possível. Aí no NAS vai ser ouvido só uma, até que, por questão de tempo, são muitas audiências, né? Certo. E aí nesse você tem caso... que colocar no processo, você pode elaborar uma intimação que você entregou através de AR, né? No caso, é o meio mais seguro. Né? Fazer uma formulação ali, uma simulação de uma AR que você entregou para testemunha. Você pode juntar no processo, o seu processo fica mais rico. Você está atendendo a decisão de saneamento. Entendi. Ok? Entendi. Mas é obrigatório dessa forma ou não? Aí você vai ter que ver com o seu orientador, né?
Isso aí você pergunta para o seu orientador se ele faz questão dessa intimação e tal. Tá bom? Mas na vida real tem que fazer. Né? Nós, advogados, temos que fazer. Então, provavelmente vai ter que fazer, porque o Jean, ele tenta deixar o mais real possível. Mais próximo do real, né? Então, com certeza. Tá? E qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem me mandar também, que eu auxilio também vocês, tá? Na elaboração da atividade. Ok? Perfeito. Então, alguma dúvida a mais, gente? Podemos finalizar a aula? Hã? Ui? Pode ser, para mim pode. Tá bom, gente. Me despeço de vocês, fiquem com Deus, bom final de semana, né? E a gente se encontra no próximo sábado. Como eu acho que dessa forma tá bom, né? Todo sábado, porque aí a gente acho que fica até melhor do que 15 em 15 dias. Porque aí a gente tira todas as dúvidas, dá tempo de vocês também, né, para tirar as dúvidas, se tiver ainda na elaboração da decisão de saneamento, ainda dá tempo. E na próxima semana nós teremos como tópico a audiência de instrução e julgamento. Então, é importante que vocês participem da aula da semana que vem. Eu vou dar todos o roteiro, as coordenadas, as dicas para a audiência. Tá bom? Então, fiquem com Deus. Um abraço. Me chama para ir, viu, Elique. Próxima vez que eu for... Estou gostando desse ambiente aí. Próxima vez que eu vier para a roça, eu trago a senhora. Então tá bom, gente. Um abraço, fiquem com Deus, tá? Com Deus também.